câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres em todo o mundo. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, são quase 1.400.000 novos casos e 458.000 mortes por ano. Uma pesquisa americana mostrou que 9 em cada 10 mulheres não sabem do seu risco de desenvolver o câncer de mama. Apesar de todas as campanhas, elas não conversam com os médicos sobre isso. As mulheres temem tanto a doença e, ao mesmo tempo, não querem receber o diagnóstico. Câncer de mama, por que ainda mata tantas mulheres? A remoção preventiva das mamas, mitos sobre a doença, diagnóstico, tratamento, prevenção e as principais dúvidas. Tudo isso no programa Saúde e Vida de hoje. Estamos recebendo doutora Mariana Tosello Lalone, oncologista e diretora técnica e médica do Centro Paulista de Oncologia, Dr. Rachid Gorron Maluf, cirurgião plástico, e também conosco a doutora Vera Bifulco, psico-oncologista do IPC, Instituto Paulista de Cancerologia. E eu começo com a doutora Mariana exatamente para a gente saber que realidade que a gente tem hoje quando falamos em câncer de mama. Hoje em dia, se a gente pensar nos últimos 20 anos, principalmente na última década, a gente teve um grande avanço, não só no diagnóstico precoce da doença, como no tratamento. Então, eu acho que a gente tem sim uma população mais consciente do seu risco, apesar de isso ainda variar muito dentro da nossa população, as pessoas que têm menos acesso aos serviços de saúde, as pessoas que têm mais acesso aos serviços de saúde. E a gente teve o nosso armamentário terapêutico melhorou muito na oncologia clínica, com os bloqueios hormonais, com novas drogas quimioterápicas, com novas drogas-alvo hoje que tanto se fala em oncologia, que são drogas direcionadas para as células doentes e não mais drogas que agem em células saudáveis também. A radioterapia, que também é usada no tratamento do câncer de mama, também melhorou. Novos aparelhos, uma maior capacidade de planejamento do tratamento radioterápico, o que fez com que o tratamento fosse mais eficaz, com menos efeito colateral, ou seja, com menos risco para os órgãos adjacentes que recebem radioterapia. E o Dr. Rachid pode falar até das próprias técnicas de cirurgia, cirurgias mais conservadoras para tratar o câncer. As técnicas de reconstrução melhoraram muito. Acho que a oncoplástica hoje é um assunto bem difundido dentro da oncologia. Então, acho que as mulheres ganharam muito com o avanço em diferentes áreas, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Mas, por exemplo, a gente tem acesso a essas informações. É verdade que a gente ouve sempre falar do diagnóstico precoce, das grandes chances de cura, mas ao mesmo tempo a gente vê um número alto ainda de mulheres morrendo. Por que essa balança ela não se equilibra? Ou seja, você tem os avanços, você tem boas novas com relação ao câncer de mama, mas ao mesmo tempo as mulheres temem tanto a doença que continuam morrendo com ela. Que fatores influenciam nisso? Na verdade, se a gente for ver a curva de sobrevida, assim, o quanto tempo a mulher com um diagnóstico de mama está vivendo, ela está vivendo muito mais. E isso é às custas da melhora que a gente vê nos recursos de tratamento e num diagnóstico mais precoce. Então, isso vem melhorando. A mortalidade, apesar de ainda ser alta, ela é menor comparativamente do que a gente tinha há 2 décadas atrás. Hoje a gente faz mais diagnóstico e hoje a gente faz mais diagnóstico precoce e, portanto, a gente consegue, a gente tem um maior índice de cura justamente por isso, porque a gente está sendo capaz de fazer um diagnóstico numa fase mais inicial da doença, onde a possibilidade da cura ela é maior do que numa fase mais avançada. Então, acho que talvez não tenha um equilíbrio ideal ainda da balança, mas que
A gente vê uma melhora nos últimos anos, principalmente na última década, sem dúvida nenhuma. Doutora Vera, os primeiros impactos da mulher que descobre que tem a doença, quais são as principais dúvidas e os principais medos, né? Acho que com relação à morte, né, deve ser o grande medo, mas no primeiro impacto. Bom, o momento do diagnóstico ainda é o momento mais crucial, né? Ainda porque o câncer ele vem com o estigma de ser uma doença fatal, uma doença que leva a uma mutilação, a um sofrimento. Então, acho que culturalmente a gente ainda perpetua esse tipo de estigma. Agora, e também porque ao receber o diagnóstico de câncer, eu acho que estatisticamente mais de 90% das pessoas pensam, poxa vida, eu posso morrer disso, né? Então, vem realmente a ideia da morte. Talvez, eu acredito que é a única doença que leva a pessoa a essa reflexão, né? Apesar de que nós sabemos que tem outras doenças que, se não tratadas, também levam à morte, é uma morte muito sofrida. Agora, voltando um pouquinho, eu queria falar um pouquinho da pergunta que a Ana direcionou à doutora Mariana. Por que os casos de câncer estão aumentando tanto? Lógico, a gente tem um acesso a exames muito mais precoces e tudo, a campanhas, né? E campanhas que é interessante porque só visam o câncer de mama, como se os outros cânceres não fossem de igual importância. Mas eu acho que a gente não muda os hábitos de vida. Então, ainda não há aquela conscientização de que, poxa, isso pode acontecer comigo, né? Parece que com tudo nada, acontece né? com o vizinho. Parece que é tudo com nunca. o vizinho. O vizinho vai ter uma doença grave, fatal, o vizinho vai ser assaltado. Não, comigo não vai acontecer nada. É um pensamento mágico que não nos leva a ações concretas. Então, por exemplo, se a gente acompanhar os avanços da medicina, a gente sabe agora, provado, que uma alimentação mais equilibrada, sem gordura e tudo. O não fumar. Né? O não fumar, o não beber, a prática de exercícios, as relações sexuais com preservativo. Ou seja, são atitudes que, se nós incorporássemos à nossa vida, com certeza essas taxas diminuiriam muito. Então, e prevenção a gente só faz quando a gente se conscientiza de que esse perigo pode acontecer comigo e não só com o vizinho. Essa falta de consciência é comum. E mulher de qualquer classe social, é bom frisar isso, né? A gente fala muitas vezes que as mulheres que não têm acesso, né, a uma rede pública adequada, muitas vezes esperam muito tempo por uma consulta ou exame, as mulheres têm mais consciência do que a gente que tem plano médico, que pode marcar com mais rapidez, que pode fazer... E isso é uma coisa esquisita, né, quando a gente fala na questão do câncer de mama, na prevenção do câncer de mama. E quando a gente está falando em prevenção, eu acho que a gente tem que pensar em saúde como um todo, né? Então, eu acho que assim, é muito importante e eu acho que isso, às vezes, está distante da população, das pessoas, por uma questão muito cultural, né? Mas quando a gente fala em saúde, às vezes até a gente fala para os pacientes, não adianta fazer só a quimioterapia e não parar de fumar. Não adianta fazer só o tratamento e continuar com a sua hipertensão não controlada. Então, acho que quando a gente fala em prevenção, é um todo, né? É um todo. E tem aquela conduta também, né? Já que eu tô com câncer, eu vou fazer o que eu não... né? Tem isso também por causa da ideia da morte. Ainda da proximidade. Mas é pouco. A doença não é a doença que mais mata, mas é uma doença que as pessoas têm ainda, acham que é uma sentença. E não é assim, se você for ver todo o avanço que teve, né, no diagnóstico e no tratamento, hoje essa doença, o câncer, é uma doença crônica. Sim. Ela continua sendo uma doença séria, de muita importância. O tratamento, muitas vezes, não é um tratamento fácil, porque passa por cirurgias que são, podem ser mutilatórias e podem passar por cirurgias que são cirurgias agressivas, de grande porte, passa por quimioterapia, por radioterapia, mas mesmo assim é uma doença que muitas vezes tem um potencial de cura, diferente, por exemplo, de um diabetes, de uma hipertensão. Né? São doenças que as pessoas morrem com elas. E muitas vezes desencadeiam doenças mais graves ainda. Eu vi uma pesquisa muito interessante, Dr. Rachid, sobre a questão da vaidade. Muitas mulheres têm medo da doença, não pela doença propriamente dita,
mas pela mutilação que ela sofre, ou seja, perder o seio e não ter condições de fazer uma reconstrução de mama. É isso. A gente pode dizer que existe esse medo também por causa da nossa sexualidade em relação aos seios. E hoje, os métodos são mais eficientes, ou seja, a mulher pode continuar tendo uma vida sexual ativa, ter a sensibilidade fazendo uma reconstrução. Como é que funciona isso hoje? Bom, é dos fatores do universo do tratamento do câncer de mama. Então, tem estudos que falam e descrevem a perda da autoestima e da feminilidade da mulher quando ela é submetida a uma cirurgia de câncer de mama. É quase uma mutilação, se falava antigamente. E hoje em dia, com o avanço das técnicas, ou equipes multidisciplinares, por exemplo, assim com oncologia, eles acompanham a mulher antes da cirurgia e no pós-operatório, para que seja mais tranquilo, por dizer de alguma forma, esse tratamento de câncer de mama. E ela resgata essa autoestima? Resgata. E a questão da sensibilidade? A sensibilidade depois de uma cirurgia reparadora de mama jamais vai ser igual. Sim. Pode voltar um pouco a sensibilidade, mas tem relatos. A Sociedade Brasileira de Mastologia tem um estudo onde relata que a sexualidade da mulher melhora. O parceiro tem uma percepção do seio da mulher melhor, não vai sentir aquela mutilação, aquele vazio no tórax da mulher. E a reconstrução é feita imediatamente, a retirada da mama? Tem inúmeras técnicas, né? Antigamente, começo do século passado, a cirurgia esperava um tempo, né? Era uma mutilação, era a mastectomia e acabou. A paciente não tinha uma oportunidade de uma cirurgia reconstrutora. Na década dos 70 apareceram os implantes mamários e alguns cirurgiãos plásticos oncologistas. Eles começaram a provar, a experimentar, introduzindo implantes mamários e viram que a paciente obtinha uma melhora na autoestima. E na década de 80, o avanço dos materiais protésicos, o avanço das técnicas de mastologia, por exemplo, em vez de fazer uma mastectomia radical, o mastologista estava fazendo uma quadrantectomia. Isso tirando um pedacinho, né? Uma parte da mama e não precisa mutilar a paciente toda. Os avanços dos medicamentos, os oncologistas, tratamento médico, todo isso o avanço em si da ciência. Né? E hoje é comum a mulher já fazer a reconstrução da mama logo após a retirada dela? Bom, existe a possibilidade, mas depende de muitos fatores, do hospital, do centro onde é feito o procedimento, da equipe, de que tenha profissionais desse hospital capacitados para fazer um tratamento completo e do acesso das pessoas ao sistema de saúde. E a questão da cabeça também, né, Vera? Eu estava vendo que tem muitas mulheres até que falam assim, tirar a mama tudo bem, mas o meu medo é perder o cabelo, né? Eu ficar careca, olha, eu perdi a sobrancelha. Lidar com isso também é importante no momento do diagnóstico, né? Preparar a mulher para essas mudanças. O bom de agora é que a grande maioria dos casos de câncer, pelo menos no Instituto Paulista de Cancerologia, que eu represento, a gente trabalha com uma equipe multiprofissional. Então, o paciente ele vai cuidar das emoções da mesma maneira que ele cuida do físico, com a mesma importância. Tem o serviço social, a nutrição, a odontologia, a fisioterapia, que é importantíssima após uma cirurgia de câncer de mama por causa do linfedema, terapia ocupacional, enfim. Essa gama de profissionais especializados, eles dão um suporte que faz toda a diferença, porque nós trabalhamos juntamente com os médicos, seja com o oncologista clínico, seja com o cirurgião. Até porque o médico não dá conta de todos os aspectos que norteiam o paciente oncológico, né? Então, eu acho que a equipe é fundamental. E nós também tem muita informação também, né, para essa mulher. Uma pessoa que nunca viveu com isso. De repente, é diagnosticada com câncer de mama. Vem muita informação ao mesmo tempo. E são várias coisas que atrapalham a autoestima, não é só a questão da cirurgia, porque os tratamentos complementares, sejam com bloqueio hormonal, seja com quimioterapia, vão mexer com a produção hormonal
da paciente. Entendi. E isso também vai ter um impacto na feminilidade, na sexualidade dela. Então não é só a cirurgia responsável pela questão da autoestima. Muita coisa muda. Claro. Né? Então... Porque fatores externos influenciam diretamente, medicamentos, a própria convivência com outras mulheres. Né? A informação que chega muitas vezes, essa questão, você está com câncer, você vai morrer. Então, para que eu vou me cuidar? Né? Para que eu vou me preocupar com isso se o meu fim é o que todo mundo diz e, na verdade, não é isso que está acontecendo, né? Mas eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente vai ter uma participação aí do deputado Pedro Tobias, do PSDB, ele que é mastologista. A gente vai ver o que o deputado defende nessa questão. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre o câncer de mama, e a gente vai ouvir agora o deputado Pedro Tobias, do PSDB, ele que é mastologista, sobre a questão do diagnóstico e do tratamento. Vamos lá. A média mais que aumenta, perto de 50, entre 40, 55, 45, 55, mais alto, mas existe pouco antes. Se por isso eu vou provocar meu colega, professor, opinião deles, sobre norma de ministério, que é a mamografia, só rastreamento, faz a partir de 50 e até cada 2 anos. Eu discordo total, mamografia precisa fazer a partir de 40 anos para rastreamento, porque está cheio de câncer, menos que 50 anos. Se eu boto mamografia para todo mundo, opero o paciente fase inicial, eu tenho chance de curar, e gasto menos, porque pega 50 pacientes, opera a fase inicial, os 50 pacientes opera a fase tardio, diferença de custo, compra aparelho mamografia. E câncer de mama não tem prevenção, tem diagnóstico e tratamento precoce de câncer de mama. É a defesa de muitos médicos essa questão do rastreamento, é uma portaria mesmo, a gente até conversava aqui no Ministério da Saúde, a partir de 50 anos, de 2 em 2 anos, e o deputado, como a gente viu, defende a partir dos 40 anos. É por aí, né, doutor Rachid? Tem essa corrente até porque no nosso país nós não temos a cultura, como eu disse, da prevenção ou até do diagnóstico precoce, que sai, claro, o tratamento muito mais barato, exatamente para o poder público que tem que garantir esse tipo de atendimento. Exatamente, essa é a literatura. Na literatura está descrito pelos estudos científicos que o screening da paciente deve ser a partir dos 40 anos de idade. Agora, a mulher tem acesso gratuitamente hoje a uma reconstrução de mama ou também tem esse problema? Tanto tempo que demora uma consulta, um exame de mamografia, também demora uma reconstrução de mama para aquela que deseja fazer isso? Não, nos hospitais que tem a equipe completa de mastologista e de oncologista e cirurgião plástico, e até dos que não têm, também tem oncologistas ou mastologistas que fazem a reparação de mama, na falta dos plásticos que estén completando essas equipes. E pelo SUS as pessoas têm acesso. O que acontece é a demora dessa pessoa chegar até o tratamento do câncer de mama e a cirurgia reparadora. Agora, doutora Mariana, a gente viu o deputado falando, mas hoje a gente vê casos de mulheres bem jovens, né? Bem jovens. Eu acho assim, eu concordo com o deputado que o rastreamento tem que ser a partir dos 40 anos de idade, isso acontece no mundo inteiro, justamente porque a literatura recomenda isso. Agora, a decisão de iniciar o rastreamento não pode restringir a uma idade, né? Porque a gente tem históricos familiares diferentes e a gente pode ter pacientes de alto risco com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos, e se o médico classificar esse paciente como um paciente de alto risco, ele também tem que ter acesso ao exame de rastreamento. Então, acho que é muito injusto
você definir um critério de idade e não permitir que outras pessoas, os pacientes abaixo de 40 anos, não sejam candidatos a fazer rastreamento. E tem uma questão, né? Eles pagam imposto também, como os pacientes com 40, 50 anos, né? E devem ter direito a esse tipo de atendimento, a esse tipo de exame. E, na verdade, os pacientes de alto risco, aqueles pacientes que já conhecidamente têm uma mutação genética nos genes mais relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama, que é o BRCA1 e o BRCA2, esses pacientes não só devem fazer rastreamento com mamografia, mas como ressonância magnética de mama, que é um outro exame que agregou muito nessas pacientes de alto risco. Entendi. Doutora Vera, como é que é isso para uma menina mais jovem? Vocês que lidam com isso, a parte psicológica. Não se espera esse tipo de diagnóstico tão jovem, mas aquilo que a gente vê é que está havendo casos cada vez mais, isso a gente vê na nossa clínica também, de moças jovens. Eu acho que uma das... Pela mudança de hábito, que a senhora colocou muito bem, né? As meninas estão fumando, estão bebendo, estão iniciando a vida sexual precocemente, já tomando remédios, hormônios, né, para evitar uma gravidez indesejada. Isso deve influenciar diretamente nessa redução da idade. Eu acho que a doutora Mariana responde melhor. Na verdade, as pacientes, a grande maioria das pacientes que apresentam um câncer de mama na pré-menopausa e numa idade mais jovem, são as pacientes que têm mutação genética. Que tem histórico familiar. Não só histórico familiar, mas mutação genética. Porque 90% dos pacientes que têm câncer de mama são cânceres que a gente chama de esporádicos, mesmo tendo mais de uma pessoa na sua família com câncer de mama. Então, assim, o número de pacientes que têm câncer de mama relacionados a uma mutação genética é pequeno, né? E assim, é nesse grupo que a gente vê as pacientes jovens de 25, de 28, de 30, de 35 anos com câncer de mama. Então, assim, para essas pacientes, assim, infelizmente, mesmo que ela seja uma paciente com hábitos de vida saudáveis, o risco dela ter câncer de mama é infinitamente maior do que uma pessoa da mesma idade sem a mutação. Né? Então, assim, e realmente a gente vê mais diagnóstico, mais diagnóstico numa idade mais jovem, mas na maioria das vezes esses casos estão relacionados a uma mutação. Entendi. Vera? Então, eu só queria complementar que, assim, é importante saber a história de doença da nossa família. Porque se eu tenho uma mãe com câncer de mama, uma avó com câncer de mama, uma tia, vamos procurar o médico o quanto antes e ver. Nós temos a oncogenética agora que está ajudando tremendamente, né? O próprio caso da Angelina Jolie foi para um acompanhamento de oncogenética passo a passo. Então, eu acho assim, correr atrás, em primeiro lugar, que nem nós estávamos conversando antes de entrar no programa, né? Eu acho que tem duas coisas que atrapalham muito, o medo e uma informação errada. Sim. Aquele medo, né? Quem procura acha. Quem procura acha cedo e numa possibilidade muito maior de obter a cura e tudo. E outra coisa é ir atrás de uma informação fidedigna, uma informação correta, né? E a gente tem muita mania agora de tudo buscar na internet. A internet às vezes te assusta. Eu tive um abscesso que eu deveria ter ido procurar um médico e fui ler na internet. Aí li, tumor de não sei do que. Eu falei, nossa, vou morrer. Né? E não fui procurar o especialista. O que é melhor? Você procurar o especialista e não era nada, era uma espinha que inflamou. Né? As pessoas acabam sofrendo por antecipação e por tomar uma atitude completamente errada com relação a determinadas coisas. Porque a interpretação, ela não é tão simples. Né? E a gente tem que ter muito critério para absorver o que tem na internet. Né? Se a gente hoje, pra gente, em oncologia clínica, onde a gente estuda infinitas drogas novas, a gente tem que ter muito critério para avaliar, até os estudos clínicos, se as drogas realmente são eficazes e trazem algum impacto. A metodologia disso, para um leigo, isso é virtual. É que nem automedicação, né, doutora Mariana? Assim, funcionou para você, vai funcionar para mim, vai funcionar para o outro. Olha, eu tomei isso para tal coisa. A gente não tem exatamente uma educação nesse sentido.
né? Que nem o caso da Angelina Jolie, Dr. Rachid. Quando veio a história, claro que várias correntes se formaram com relação a essa remoção preventiva. Chegou no Brasil, houve uma busca desenfreada de mulheres com esse histórico familiar, procurando médicos exatamente para fazer essa remoção. Como é que vocês trataram isso? Bom, esse caso em particular, ela teve um acompanhamento da oncogenética, uma equipe multidisciplinar e ela tinha uma altíssima probabilidade de sofrer de câncer de mama. E ela optou pela cirurgia preventiva e ela fez uma mastectomia, no caso dela subcutânea, bilateral, e trocou a glândula mamária dela por um implante mamário. Isso é certo? Em determinados casos, desde que haja esse diagnóstico? Se a pessoa tem, o médio, o país, a cidade tem esse recurso, desses exames e dessa especialidade, é válido totalmente, porque está prevendo um tratamento de maior custo e maior morbidade para uma paciente que pode ser submetida a uma mastectomia profiláctica. Como é que os oncologistas discutiram? Na verdade, a cirurgia de redução de risco, né, hoje já é uma realidade e ela está totalmente indicada naquela paciente que tem mutação no gene BRCA1 e BRCA2. O que acontece é que o que aconteceu quando isso veio à mídia, houve uma extrapolação dessa indicação. Né? Então, assim, quem tem essa mutação, a literatura diz que ela tem uma chance de 50% a 90% de chance de ter câncer de mama. Então, a cirurgia tem um impacto grande. Né? Agora, para as pacientes que não têm mutação, ou não pesquisaram a mutação, a gente questiona muito a indicação da mastectomia, da adenomastectomia profilática. Primeiro porque essa cirurgia ela não reduz a zero a chance do paciente ter câncer de mama. Segundo, que é uma cirurgia que traz uma morbidade. Né? Então você está tirando uma mama saudável que provavelmente nunca vai desenvolver um câncer. Então, a gente critica o excesso dessa cirurgia e a gente hoje sabe que a indicação é para quem tem a mutação. E para quem tem a mutação, não é só a cirurgia de redução de risco, só a mastectomia que pode ser empregada, mas a retirada dos ovários também. Após os 40 anos também. Porque a Angelina Jolie vai fazer isso também, né? Tem um impacto, porque essas pacientes também têm uma chance maior de desenvolver câncer de ovário. Então, eu acho que é uma interpretação errada da população em relação ao que vinculou na mídia, né? E, por outro lado, eu acho que equipes não multidisciplinares, como as que a gente está acostumado a trabalhar, que não envolve a psicologia, o mastologista, o cirurgião plástico, o oncologista, o radioterapeuta, tomando decisão de fazer cirurgia em muita gente que não precisaria. E a gente viu o seguinte nesse tempo, agora eu não sei, porque acho que houve uma certa calmaria. A gente viu muitas mulheres procurando médicos particulares e fazendo a cirurgia, né? Sem essa necessidade ou sem esse diagnóstico, Vera. Isso... mas eu acho que daí é a relação médico-paciente que tem que ser permeada de uma confiança total e de informação. Eu acho que cada caso é um caso. Principalmente na oncologia, a gente tem que ver, como a doutora Mariane falou, a gente tem que ver o paciente como um todo, tem que ver a sua história pregressa, tem que ver quais são os fatores reais de risco, né? Fatores de risco reais mesmo, até porque essas etapas todas que a Angelina Jolie passou não foram fáceis, né? Elas foram estudadas e feitas uma a uma, mas não são procedimentos fáceis. Agora... E ela tem uma realidade totalmente diferente da maioria das mulheres, né? O acesso à informação... Eu acho que ela demorou a tomar esse tipo de atitude. Não foi informado o histórico, né? Não, e falado que ela foi e fez. E ela teve um sofrimento dela, né? Uma mãe que faleceu aos 56 anos de idade e ela via o risco real que ela corria. Por outro lado, como a doutora Mariane falou, não é que o risco fique a zero, né? Ainda continua, só que o risco cai de 86%, cai para 5%, o que é um ganho substancial por parte de quem
tem essa probabilidade. Isso quer dizer que, então eu entendo o seguinte, mesmo a Angelina Jolie tendo removido as mamas, ela pode ter o câncer de mama. A chance ainda agora bem muito pequena, pequena, mas porque pode ela acontecer. tem um risco aumentado de ter câncer de ovário, por isso que ela vai fazer a cirurgia. Sim. Mas eu acho que o importante é que, assim, toda vez que você vai fazer qualquer aconselhamento genético, assim, depois da divulgação da Angelina Jolie, muitas pacientes chegavam no consultório, ou pacientes saudáveis querendo fazer o teste da mutação. Né? Não é, a coisa mais simples para o médico é pedir o teste, mas isso não deve ser feito sem um preparo do paciente. Claro. Né? Porque assim, e se você tiver a mutação? E se você tem filhos? E quais são as alternativas? E o que você vai fazer? Né? Então, assim, tudo isso tem que ser muito bem discutido e planejado. Claro. Né? Porque senão você entrega uma bomba relógio para o paciente e fala, agora você vai para casa e espera. Então, tudo tem que ser muito sincronizado na hora que você vai fazer uma pesquisa para fazer o planejamento, do que é um impacto muito grande na vida da pessoa. Claro, diga. Não, simplesmente que eu acredito que a medicina não é uma ciência exata, como a matemática, física, química. Por isso que o médico tem que avaliar e analisar cada caso, cada paciente e escolher a melhor opção para... Por isso que a gente não tem que se basear no caso da Angelina Jolie, porque a Angelina Jolie é uma mulher, né? Diferente, né? Todas nós temos nossas diferenças, então não dá para se basear nisso. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o Dr. Rachid trouxe aqui uns modelos de prótese e também que tipos são direcionados para cada paciente. A gente vai saber sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre câncer de mama. E eu disse que o Dr. Rachid vai mostrar algumas próteses aqui pra gente e também alguns métodos para essa cirurgia de reconstrução de mama, porque varia tanto o material quanto o tamanho, doutor. Por exemplo, a mulher que tem uma mama pequena e acaba fazendo a mastectomia total, ela pode nessa reconstrução falar assim, não, agora eu quero uma mama maior, mais bonita. Ela tem essa condição ou não? Depende da estrutura física dela. Bom, eu vou tentar resumir porque não é tão fácil assim como 1 mais 1 igual 2. Entendi. É bem mais complexo. Primeiro tem aquele impacto da mulher que primeiro é diagnosticada com o câncer de mama. Aí ela tem esse primeiro trauma, segundo trauma, passar pela cirurgia do mastologista ou do cirurgião oncólogo, que ele já vai tirar a mama. E aí é onde entra a equipe da cirurgia plástica reconstrutora a analisar previamente e durante o procedimento qual é a melhor opção para essa paciente ser reconstruída. Então aí tem muitas opções, desde utilizar tecidos autólogos, ou seja, da mesma paciente, por exemplo, utilizar retalhos do abdômen, da parede lateral do abdômen, do dorso e até do glúteo. E aí existe o leque, né, qual é a melhor técnica, qual é a melhor solução para essa cirurgia reparadora. Dentro de essas opções estão as próteses de mama. Existem próteses de mama redondas e com superfície texturizada. Isso influencia? Essa textura diferenciada de uma para outra influencia em alguma coisa? Influencia. Antigamente, este é um expansor, mas vamos fazer de conta que uma prótese, se vocês percebem, a textura dela é lisa. Antigamente todas eram lisas. E essa característica faz com que se estudou e se viu que tinha muitas complicações. Tinha mais complicações, seromas, contratura capsular. Com as lisas? Com as lisas. Aí se desenvolveram técnicas até chegar às texturizadas e as próteses que têm uma cobertura de um material que se chama poliuretano. Esse é mais ou menos o tipo de cobertura. E os tamanhos? Os tamanhos, na escolha do tamanho e da forma do implante, se vocês percebem, este é redondo e esse tem uma forma mais anatômica. Então, na escolha depende do tipo da paciente, do tamanho da ressecção e do defeito, do tórax, das medidas do tamanho do tórax da paciente, da altura da paciente. Então, é um cúmulo de fatores que vai influenciar a escolha. Agora, doutor, e o mamilo?
Me falaram que a parte mais difícil dentro da cirurgia plástica de reconstrução da mama é o mamilo, é verdade? Não, não é que Como seja é que ele é feito? Não é que seja mais difícil, é muito importante porque esse estadio da reparação de mama, que é o último dentro da cirurgia plástica, ele vai complementar a reconstrução do volume da mama. Então, existem várias técnicas, desde retalhos na mesma mama, enxertos de pele tomados de outra parte do corpo, por exemplo, retroauricular ou da virilha da paciente. E tem uns 20 anos, mais ou menos, que começaram a se usar as tatuagens. Só que agora, a última novidade, que foi publicada agora há pouco na revista, uma revista de cirurgia plástica americana, é a tatuagem em 3D, em terceira dimensão. E você percebe aí nas fotos de pré-operatório e pós-operatório, comparando as duas formas de tatuagem, que é muito bom. Então, é outra opção. A gente tem um avanço da medicina muito interessante. Doutora Mariana, nessas mulheres que fazem a reconstrução imediatamente, elas podem fazer o tratamento normal? Ou seja, minha mãe, por exemplo, passou por radioterapia. Se ela tivesse feito esse tipo de cirurgia, não tem influência nenhuma? Então, normalmente, mesmo que a paciente não faça a reconstrução, a gente espera um tempo para que a cicatrização natural aconteça antes de iniciar qualquer tratamento complementar. Porque é uma pele muito sensível, né, essa parte nossa. Porque o tecido tem que estar cicatrizado para a gente iniciar qualquer tratamento complementar, seja ele quimioterapia, seja radioterapia. Mas assim, normalmente o que a gente vê na prática é que isso não atrapalha em nada o começo do tratamento complementar. Exceções existem? Existem, porque algumas pacientes vão ter complicações cirúrgicas, mesmo sem reconstrução. Mas, normalmente, isso não atrapalha o início do tratamento complementar com quimioterapia, ou bloqueio hormonal, ou radioterapia. Existem casos de rejeição, Dr. Rachid? Existem. O que acontece? Uma das técnicas que a gente não alcançou a falar, o implante mamário geralmente não se coloca como primeira opção durante a cirurgia de reparação. O primeiro que se utiliza é um expansor, que é esse que está cá. Aí, que você o enche com soro fisiológico. Opera, faz a mastectomia e por esta válvula que fica implantada também no corpo da paciente vai enchendo o implante e aos 2 meses mais ou menos já está o tamanho dele completo e espera uns 6 meses para trocar esse expansor por uma prótese que vai ficar de forma definitiva. E uma das complicações da cirurgia reparadora é a extrusão do implante, se chama. Porque a paciente pode ser submetida a uma radioterapia e depois da radioterapia a pele fica com atrofia, gordura, a característica da pele não é a mesma. E o que acontece? Pode haver uma extrusão do implante mamário, que é uma complicação gravíssima e tem que retirar o implante e esperar de 6 meses a 1 ano para poder completar essa reparação. Entendi. Doutora Mariana, tem um problema também de muitas mulheres que temem o tratamento, né? Quando a gente assiste, eu sempre coloco filmes que a gente assiste, é muito comum a gente ver filmes sobre câncer de mama e mostra muito o sofrimento da mulher, principalmente quando ela se submete às quimioterapias. Ainda é assim tão agressivo? Ou seja, a mulher passa por uma sessão de quimioterapia, ela tem aqueles vômitos, aquele mal-estar que a gente conhece através, os leigos conhecem através dos filmes? Não, hoje em dia melhorou muito. A gente ainda usa drogas que a gente usava há 15, 20 anos atrás, que são drogas muito eficazes para o tratamento do câncer e principalmente também do que a gente está falando aqui do câncer de mama. Mas as drogas de suporte, então os antieméticos, melhoraram muito. Então a gente tem novas classes de antieméticos que foram capazes de controlar a náusea e o vômito de maneira muito eficaz. Então, o que acontecia há 20 anos, que muitas mulheres precisavam ser internadas para hidratação, porque desidratavam, porque vomitavam com a químio, hoje isso é raríssimo.
na grande maioria das vezes, com essas medicações novas que são aplicadas antes da quimioterapia, também de maneira endovenosa ou de maneira oral, o paciente vai para casa bem e 2, 3 dias, 4 dias depois da quimioterapia tem uma náusea leve, de fácil controle, com medicações orais. Agora, doutora, as sessões variam como? Ou seja, tem pessoas que falam, vou fazer 6 sessões, outra faz 8. Esses números variam de acordo com que critérios? Na verdade, a gente tem algumas drogas eficazes para o tratamento complementar do câncer de mama. E elas podem ser dadas de maneiras diferentes, com um resultado muito parecido. Entendi. Então, eu até falo que é uma sopa de letrinhas, né? Porque o oncologista gosta muito de dar nome aos esquemas de quimioterapia usando as letras dos remédios, né? Então, você pode fazer diversas combinações e não necessariamente uma é melhor do que a outra. Na maioria das vezes, a eficácia é muito semelhante. Então, a gente costuma escolher aquilo que é tão efetivo quanto, ou seja, efetivo com menos efeito colateral. Ou tratamentos com menos efeitos colaterais e que seja mais bem tolerado pelo paciente, né? Então, essas combinações podem variar. Vamos ouvir de novo o nosso deputado Pedro Tobias, agora falando sobre a questão psicológica, e a Vera vai comentar logo após essa participação. Vamos lá. Cada paciente precisa ser avaliada, a história dela, amamentou, teve filho, não teve filho, história de mãe, de tia, teve câncer, enfim. Eu acho que o médico precisa falar pouco mais e menos exame. Falar, trocar ideia, pegar a mão de paciente, examinar, palpar. O paciente muitas vezes quer carinho humano. Paciente de câncer precisa ser gente, chama ela pelo nome, não é quarto de paciente. Fica uma peça, tipo fábrica do automóvel, de peça. Então, que cuida de mama, não cuida de fígado. Médico devia continuar médico, para qualquer... Entende, escuta, fala com família, porque paciente que tem câncer, qualquer câncer, especial câncer de mama, sorte a gente está fazendo diagnóstico, não está tirando mama. Porque como antigamente tirava a mama mulher, e fica complexada, fica na frente de espelho, ela acaba a vida dela conjugal e de algum serviço, faz apelo para homem público, libera pouco dinheiro mais para prótese, mínimo para colocar prótese, se não tem serviço, para reconstrução de mama, porque tem várias maneiras para reconstruir. Pode tirar cirurgia plástica de barriga, essa gordura, e transforma em mama, ou transporta músculo, mas precisa reconstrução de mama, acertar, cirurgião plástico, apelo para eles. Depois fica uma mama pouco torta, caso de faz quadrantectomia, e outra mama maior. Precisa acertar, diminuir outra, acertar. Isso que precisa, que prorroga a vida, ou cura a paciente. Porque, infelizmente, acha que operou, está resolvido. Não, câncer, tipo... bicho está lutando e a defesa está... Se piora o estado geral de paciente, cai a defesa. Outro bicho cresce. É por isso, mas eu sou muito feliz que faz 30 anos faz isso. Eu aprendi uma época, a gente arrancava tudo e depois apareceu, graças a Deus, um italiano e falou, não precisa tirar mama, não precisa fazer muito. Imagina o sofrimento dele. Eu até passei no serviço dele, na época, fazendo pesquisa na medicina, demora mais que 10, 15 anos. Todo mundo criticava ele, e depois estava ele com razão. Hoje a gente faz menos agressivo, difícil fazer mastectomia, e tudo o que podemos, construir mama, acertar mama no mesmo ato, é melhor. Mas, infelizmente, tem muito serviço, não tem condição para fazer. A gente falou sobre essa questão, o doutor falou sobre as metodologias, mas o que me deixa muito feliz é que ainda existem médicos que pensam na pessoa como um todo, né? Porque quando a gente fala em doença, ele trata a doença e a pessoa. Né? Como é que fica isso? E eu acho que isso influencia diretamente
nos resultados do tratamento, não influencia, Na Vera? adesão ao tratamento e na resposta do paciente, indiscutivelmente. Eu acho que o vínculo de confiança do paciente para o médico é fundamental. Tudo que sai da boca do médico é sagrado, né? Pelo menos o paciente, ele tem isso. Então, quando o médico ele consegue cuidar desse todo, cuidar do paciente holisticamente, integralmente, isso é um avanço também. Eu considero isso também como um avanço. Agora, todo esse suporte da equipe multiprofissional ajuda muito a diminuir todos os efeitos colaterais da quimioterapia, não só por conta das drogas, utilizadas pelos oncologistas clínicos, mas também pelas orientações que nós damos. Quando o paciente no IPC ele sai do consultório do oncologista clínico com indicação para quimioterapia, ele já passa pelo serviço de aconselhamento, de acolhimento, passa por todos os profissionais. Por exemplo, um dos fatores que pode ocorrer, né, é a mucosite, né? E algumas drogas, elas fazem com que essa mucosite aconteça de uma maneira mais intensa. Então, a gente já começa um tratamento preventivo. Entendi. A nutricionista, a hidratação, o protetor solar, enfim, até programas de... como nós temos lá de Bem com Você, a Beleza contra o Câncer, que ajuda as pacientes a cuidarem da pele, se maquiarem, usarem um turbante ou então uma prótese capilar, a peruca. Então, nós estamos dando meios de um enfrentamento muito, muito melhor para o paciente e família. Entendi. O nosso tempo está chegando ao fim, mas rapidinho, doutora Mariana, a questão da reposição hormonal. Como é que é a reposição hormonal e câncer de mama? Isso é um assunto bem polêmico, né? Assim, os oncologistas normalmente são contra a reposição hormonal e os ginecologistas são a favor da reposição hormonal. Na literatura médica, a gente vai ver dados que suportam as duas opiniões, não fazer reposição hormonal e fazer reposição hormonal. Mas, assim, as grandes meta-análises têm mostrado que isso não aumenta o risco de câncer de mama, desde que você faça uma vigilância, um acompanhamento correto, né? Do que está acontecendo. Como oncologista, eu acredito que a mulher foi feita para parar de receber estímulo hormonal, né? Então, eu não indico a reposição hormonal. Entendi. Que é um momento onde a gente tem menor capacidade de correção dos erros que acontecem nas duplicações celulares. Então, como oncologista, eu sou contra, mas a literatura médica diz que isso não aumenta o risco. Eu quero agradecer, doutora Vera, doutora Mariana, doutor Rachid, quero agradecer a você, sempre lembrando que o importante é a visita, sempre ao ginecologista, pelo menos uma vez por ano, e nesses casos que foram colocados aqui, de mutação genética ou de casos na família, que procurem um médico para começar a fazer esse acompanhamento com a mamografia o mais cedo possível, porque o diagnóstico precoce é a grande chance de cura no caso de câncer de mama. Saúde e Vida vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa, um grande abraço e até lá.